Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio da terceira temporada do podcast Procurando o Quê? A ferramenta de comunicação da Escola Superior de Advocacia Pública da Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul, a ESAPERX. Eu sou Adriana Menezes de Simão Kuhn, procuradora do Estado e diretora-presidente da ESAPERX. Aproveite nosso primeiro episódio de 2025. Inscrevam-se em nosso canal no YouTube e sigam nosso perfil no Spotify e no Instagram pelo @ESAPERX para conferirem as edições anteriores e também as que virão. O primeiro episódio desta nossa terceira temporada tem por objetivo falar de um tema muito debatido e também controverso, que se tornou cotidiano nas procuradorias de saúde: o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol pelo SUS. Por isso, convidamos duas colegas especialistas no assunto. Marcela de Farias Vargas, graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC-RS, especialista em Direito de Estado pela URGS, procuradora do Estado do Rio Grande do Sul e atual dirigente da equipe de contencioso especializado da Procuradoria de Saúde da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. E Letícia Maria Detoni, procuradora do Estado do Paraná desde 2010, com atuação na Procuradoria Especializada em Saúde desde 2017. Atuou como procuradora do município de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, de 2007 a 2010. Esse tema, inclusive, é um dos assuntos que será amplamente debatido no 6º Encontro Nacional de Procuradorias da Saúde, que acontece entre 31 de março e 2 de abril em Porto Alegre. Marcela, seja muito bem-vinda. Para abrir o nosso podcast, tu poderia nos fazer uma introdução sobre o tema? E eu te pergunto, qual foi a evolução da regulamentação sanitária dos produtos de cannabis no Brasil? Bom dia, Adriana. Te agradeço muito pelo convite para falar sobre esse tema que realmente está bastante em voga hoje nas procuradorias dos estados, né, e do Distrito Federal. E é um imenso prazer estar participando desse podcast junto com a Letícia, que é uma procuradora do estado do Paraná, super atuante no tema. Tem trazido bastante elementos importantes que a gente discute muito entre colegas dos estados, porque é um desafio bem grande essas judicializações de fornecimento de produtos à base de cannabis. E achei bem importante assim, o título, né, do podcast ser fornecimento de medicamentos à base de cannabis, porque esse é uma situação que tem que ficar cada vez mais esclarecida para o grande público. Porque hoje no Brasil, na realidade, nós só temos um medicamento à base de cannabis com registro na Anvisa, e que é para tratamento de sintomas de espasticidade em portadores de esclerose múltipla, que é um medicamento vendido com o nome comercial de Metavil, e ele é o único medicamento registrado na Anvisa com bula daqueles medicamentos que a gente conhece como um medicamento, né? A grande questão para nós que a gente vem enfrentando é realmente o fornecimento de uma substância que não de produtos de cannabis que não tem esse registro na Anvisa como medicamento. Por quê? Porque a gente não tem, eles não conseguiram ainda uma demonstração de todos os requisitos necessários para que a Anvisa faça esse registro deles como medicamento. Mas partindo assim da tua pergunta da regulamentação sanitária no Brasil hoje, eu vou fazer um histórico que até não é muito distante. Até 2015, a gente no Brasil tinha uma proibição de prescrição de produtos de cannabis com tetrahidrocannabidiol, THC, que a gente conhece. O THC era uma substância proibida de ser prescrita no Brasil. Então, a gente efetivamente não tinha possibilidade de ter acesso, e aqui eu não falo nem no SUS. Nós, cidadãos, se tivesse, o médico não poderia nem prescrever essa substância para que fosse utilizada em alguma espécie de tratamento médico. Só que hoje o que a gente vê no Brasil, que é uma certa... assim, um movimento muito grande pela utilização desses produtos de cannabis, até porque hoje se coloca que esses produtos eles serviriam para
tratamento de uma série de doenças, até por não ser um medicamento e não ter bula, porque todo medicamento que é registrado na Anvisa, ele tem uma bula e ele tem uma indicação específica para um tratamento de uma doença específica. O produto de cannabis, como ele não tem bula, como ele não tem esse registro na Anvisa, ele não tem essa indicação de qual. Então, há uma prescrição desses produtos de cannabis para uma série de tratamentos, desde questão de epilepsias, que até depois a gente vai tratar sobre algum grau de evidência, muitas crianças com transtorno do espectro autista, ou pacientes oncológicos, com fibromialgia. Então, é um leque de indicações. E isso começou em outros países a ser muito divulgado dessas, digamos, dessas características dos produtos de cannabis, começou a ser muito difundido, acho que especialmente também nos Estados Unidos. E isso começou a reverberar aqui no Brasil de pacientes querendo ter acesso a esse produto de cannabis. E eu acho que, na realidade, tudo começou a se desenrolar a partir de uma ação civil pública que o Ministério Público Federal ajuizou ainda em 2014, em fase da Anvisa e da União, para que o tetrahidrocannabinol, THC, fosse retirado dessa lista de produtos, enfim, substâncias que teriam a prescrição proibida, e que fosse permitido que, a partir de uma prescrição médica, e com uma prescrição médica, apenas uma prescrição médica, que fosse permitido que esses pacientes pudessem importar esses produtos do exterior, porque aqui no Brasil eles não eram vendidos. Essa ação, então, foi ajuizada em 2014, como eu coloquei. Veio uma concessão de uma antecipação de tutela em 2015, mas antes mesmo dessa antecipação de tutela, que foi deferida parcialmente para que os pacientes que tivessem a prescrição pudessem importar esses produtos, a Anvisa trouxe uma resolução de diretoria colegiada prevendo a possibilidade, então, de que alguns produtos de cannabis fossem importados do exterior. Isso foi em 2015, mas a gente começa, o pontapé inicial são 5 produtos que estão lá previstos, que as pessoas poderiam, então, fazer uso a partir da importação, mas aqui é muito importante ficar claro, porque é importante para o dia de hoje. A Anvisa, ela dá uma autorização para a pessoa física fazer a importação desse produto. Essa autorização de importação da Anvisa, ela não tem nada a ver com o produto que está sendo importado. Diferentemente desses medicamentos que a gente fala que a Anvisa faz busca elementos de evidências científicas que o laboratório que faz o pedido de registro tem que demonstrar uma série de questões de qualidade do produto, enfim, de qualquer medicamento. Esses produtos importados, eles são, essa autorização é única exclusivamente para a pessoa, ela não tem a ver com o produto. Então a gente começa em 2015 com essa possibilidade de importação desses 5 produtos de cannabis. Só que cada pedido de importação ele era analisado individualmente. Eu não preciso nem dizer que houve uma enxurrada de pedidos de autorização para importação de produtos. A Anvisa percebeu, possivelmente, né, que não tenho procuração para falar sobre a Anvisa, mas que a gente nota assim, do histórico, percebeu que não teria condições de fazer essa análise individual, e nós fomos, ao longo do tempo, passando por uma desregulamentação dessa questão de autorização de importação. Outro marco importante para trazer para os senhores, né, que estão nos ouvindo, é a questão da resolução da diretoria colegiada 327 de 2019 da Anvisa, que abriu um outro cenário dos produtos de cannabis. A partir dessa resolução, a Anvisa trouxe uma possibilidade de que laboratórios, empresas interessadas pudessem obter uma autorização sanitária para a venda desses produtos de cannabis no Brasil. Então, a partir dessa resolução de 2019, são trazidos vários requisitos
que daí envolvem sim uma espécie de demonstração de boas práticas na fabricação desse produto, de questão de verificação da qualidade do produto, que então a gente diz que tem um conteúdo sanitário, essa autorização sanitária, mas enfim vem toda essa previsão da Anvisa de que as empresas que cumprissem aqueles requisitos conseguiriam obter uma autorização sanitária para vender esses produtos de cannabis no Brasil, nas farmácias, dessas que a gente encontra em qualquer esquina, a partir de uma requisição, uma prescrição de médico com a receita, vou falar em receita azul, mas aquela receita a mais forte, assim, porque é um produto que age no sistema nervoso central, tem uma série de circunstâncias ali. A Anvisa também traz que a possibilidade de prescrição desses produtos de cannabis seria única e exclusivamente na hipótese de esgotamento de opções terapêuticas no Brasil. Então, o cannabis serviria, quando a gente fala, quando o tratamento existente no Brasil ele foi refratário, então só aí poderia entrar uma prescrição de um produto de cannabis. E desde então, de 2019, a gente teve uma série de empresas que obteve essa autorização sanitária. É importante ressaltar aqui que essa autorização sanitária ela tem prazo de validade de 5 anos e é um prazo improrrogável, pelo menos ali na RDC 327 diz, e dentro deste prazo a empresa ela tem que necessariamente, se pretender continuar no mercado, vai ter que apresentar um registro de medicamento mesmo, para que a Anvisa analise. Então, hoje, a gente tem no Brasil essa RDC, essa Resolução de Diretoria Colegiada 327, que trouxe essa possibilidade dessa autorização sanitária, e até a última vez que eu tinha visto, a gente tinha, isso me faltou esse tema de casa olhar ontem, mas na última apuração que eu tinha feito, nós tínhamos 27 autorizações sanitárias vigentes no país, de marcas, empresas que estão autorizadas a fazer a venda desses produtos no Brasil, que a pessoa, o paciente, recebe essa prescrição do seu médico, vai ali e compra em qualquer farmácia de esquina que tem estoque, mas isso não afastou também a questão da obtenção desses produtos importados. Então, hoje a gente tem a Resolução de Diretoria Colegiada 660 da Anvisa, que aí regulamenta a questão de acesso dos cidadãos aos produtos de cannabis importados e ainda segue na sistemática de uma autorização para importação pela pessoa física. A única coisa que existe é uma possibilidade de que esta pessoa, porque por vezes é difícil a gente fazer... às vezes, importar algo, por vezes, é difícil, principalmente um produto de interesse à saúde. Então, existe uma possibilidade, uma faculdade que esta pessoa seja auxiliada por um procurador legalmente constituído para fazer o processo de importação para ela. Mas essa pessoa física, ela é a única autorizada pela Anvisa a fazer este processo de importação para consumo próprio. Tá bem? E isso é importante porque a gente não pode, nenhuma empresa brasileira pode comercializar, distribuir ou armazenar produtos de cannabis importados. Isso não pode acontecer. O que pode acontecer, tem empresas especializadas que fazem assessoria de importação para pessoas físicas que têm esta autorização para importação. Mas não existe qualquer... repetindo, análise da Anvisa a respeito deste produto importado. A autorização existente, diferente desses vendidos no Brasil, que tem uma autorização sanitária, os produtos de cannabis importados, existe uma autorização para a pessoa física fazer a importação daquele produto. Então, hoje, a regulamentação que a gente tem sobre os produtos de cannabis no Brasil são essas duas, tá? E isso aqui eu tô falando é um panorama para paciente, nem entrei na questão do SUS, né? Sim, mas sim. é para pessoas que vão ao seu médico particular, ou por vezes até um médico no âmbito do SUS, e que tem essa prescrição desse produto de cannabis, e que então ele tem essas duas vias. O acesso na farmácia aqui do Brasil, desses que tem autorização sanitária, e se ele tem prescrito um produto de cannabis importado, ele vai ter que ir na via da autorização de importação da pessoa para a pessoa física. E só para finalizar minha primeira fala, hoje
Para vocês terem uma ideia, a gente começou em 2015 com a Anvisa trazendo aquelas 5 marcas autorizadas, né? Hoje, a RDC 660 ela traz uma previsão de que a Anvisa vai editar pode editar uma nota técnica em que ela role quais os produtos de cannabis importados podem ser objeto de uma autorização automática. O que significa isso? Eu vou lá, tenho uma prescrição de um produto de cannabis importado. Esse produto de cannabis, se ele tiver nessa nota técnica, eu entro no site da Anvisa e eu já emito uma autorização automática de importação. A Anvisa ela não faz essa análise individual do meu pedido. E, de novo, não fiz meu tema de casa, mas a última vez que eu contei, na última nota técnica, a última vigente no ano passado, tinha 660 produtos de cannabis importados com autorização de importação para pessoa física automática a ser extraído do site diretamente. Então, o panorama da regulamentação do produto de cannabis no Brasil hoje é esse. Excelente, Marcela. Nos colocou, como dizem, assim, na mesma página agora, e a gente pode seguir. Letícia, seja muito bem-vinda também ao Procurando o Quê? Gostaria, então, que você falasse um pouco sobre os principais problemas relacionados ao fornecimento de medicamentos à base de canabidiol, quanto à segurança dos pacientes e o impacto deste fornecimento pelo SUS. Bom dia a todos. E, inicialmente, eu gostaria de agradecer o seu convite, Adriana. Foi uma honra para mim participar desse podcast. É uma forma de eu aquecer o meu coração como gaúcha, filha adotada do Paraná. Tenho uma identidade muito grande com o estado qual eu represento, mas nós que somos gaúchos nunca deixamos de ser vinculados ao nosso estado de origem. Tenho vários colegas, professores, sou formada pela Universidade de Passo Fundo, vários professores procuradores do estado e sempre admirei muito a carreira e os procuradores do estado do Rio Grande do Sul. Quando a gente fala de judicialização da saúde vinculada a produtos à base de cannabis, o primeiro ponto de desafio que nós nos deparamos enquanto procuradores do Estado é o número expressivo de ações judiciais que, ao longo dos anos, vem crescendo exponencialmente. Hoje, a partir de conversas com colegas, os encontros que nós temos nos próprios congressos, e a realidade numérica que a gente tem aqui no estado do Paraná, nos mostra que o produto à base de cannabis, ele fica entre, se não o produto objeto do maior número de ação de pedidos nos estados, se ele não fica no número 1, ele fica ali entre os 5 produtos mais postulados. Isso nos chama muito a atenção quando nós nos deparamos com um produto que ainda não possui estudos conclusivos de segurança e eficácia. Quando a Marcela muito brilhantemente traz a realidade jurídica que nós nos encontramos hoje em relação aos produtos à base de cannabis e a sua autorização sanitária, o modo como a Anvisa hoje impõe a análise de segurança e eficácia dos produtos à base de cannabis, nós não temos produtos a par do Mevatil, nós não temos nenhum produto em que a Anvisa tenha atestado a segurança e eficácia. Em que pese a Anvisa tenha trazido a RDC 327, ela deixa claro no seu corpo, né, de que estes produtos, ainda que autorizados, eles não possuem segurança e eficácia. Aliás, como a Marcela mesmo comentou, os produtos à base de cannabis, que se tornou essa espécie, a Anvisa criou uma regulamentação jurídica específica, né, para os produtos à base de cannabis, então ele não é um medicamento, ele não é um fitoterápico, ele é tratado pela Anvisa com essa nomenclatura, né, produtos à base de cannabis. Na RDC, a Anvisa fez questão de impor que esses produtos autorizados, então, eles trouxessem, não uma bula, porque a bula é vinculada a medicamentos, mas um folheto informativo. E coloca que nesse folheto informativo é obrigatório que a fabricante, né, autorizada, ainda que com autorização sanitária, ela deixe claro aos pacientes, né,
de que esse produto ele não possui segurança e eficácia avaliada pela Anvisa. O artigo 36, inciso 5º da resolução da RDC 327/2019, veja, eu estou falando de produtos com autorização sanitária, nem estou tratando desses em que eles têm autorização de importação para a pessoa física. Ele impõe que no folheto informativo conste a seguinte frase: este produto não possui eficácia e segurança avaliada pela Anvisa. E o artigo 36 segue em seu parágrafo 4º, impõe que também conste: esse produto não possui os estudos clínicos completos e que comprovam a sua eficácia e segurança. Há incertezas quanto à segurança a longo prazo dos usos de produtos à base de cannabis como terapia médica. O uso de produtos de cannabis é admitido quando há uma condição clínica definida em que outras opções de tratamentos estiverem esgotadas e dados científicos sugerem que o cannabis pode ser eficaz. Então, em primeiro lugar, a gente precisa deixar claro que, ainda que os produtos à base de cannabis possuam autorização sanitária, a Anvisa não se debruçou, os fabricantes, os importadores autorizados, eles não comprovaram para a Anvisa, não trouxeram para a Anvisa estudos que comprovem segurança e eficácia para obtenção de um aval acerca dessa validação. Então, quando nós nos deparamos com um grande número de ações postulando por um produto que não traz segurança e eficácia para a população, que não traz esses comprovantes de segurança e eficácia para a população, nós nos preocupamos não só pelo custo, né, na imposição judicial de fornecimento de uma quantidade significativa de um produto que não faz parte da política pública, que é uma preocupação, mas também os efeitos que isso pode gerar para a própria segurança sanitária do país, né? Porque nós não temos segurança do que pode acontecer com esses pacientes a longo prazo com a utilização destes produtos. E quando a gente fala de produtos importados, produtos que não possuem autorização sanitária da Anvisa e sim possuem apenas uma autorização de importação, essa preocupação, ela ainda aumenta. Quando a gente trata também quando a gente se depara também com processos em que nós precisamos fornecer, nós somos obrigados a fornecer um produto importado que não possui autorização sanitária, também isso nos traz uma dificuldade gigantesca, pois os estados, o que eu observo, o estado do Paraná não é diferente, e observo isso em outros estados com conversas com colegas, os estados possuem uma dificuldade gigantesca em cumprir essas decisões. Invariavelmente, essas decisões, então, são cumpridas através de sequestro de valores. Isso impõe ao judiciário o acompanhamento ad eternum, enquanto esse paciente fizer o uso desse produto, desse processo, o trabalho, né, porque você tem que fazer o sequestro de valores, a disponibilização do dinheiro para os pacientes têm que fazer essa compra, depois prestar contas, e isso sempre expõe os estados e a própria população ao manejo, né, desse dinheiro público que é colocado na mão dos pacientes por uma falta de opção dos estados que não conseguem fazer o desembaraço aduaneiro de uma quantidade, como a Marcela mesmo disse, de inúmeras marcas e vínculos jurídicos com inúmeros fabricantes internacionais. Isso também é uma preocupação bastante presente. Esse número expressivo de ações que a gente observa, que a cada vez mais aumenta, avaliamos que isso se deve ao fato de que, como já dito, esses produtos eles não possuem uma bula e, portanto, eles não possuem uma vinculação específica a uma doença. Isso faz com que as suas prescrições sejam vinculadas às mais variadas patologias. E por isso a gente observa que, dentre as prescrições, o produto à base de canabidiol se tornou uma alternativa para toda e aquela patologia que talvez ou pela característica da patologia ou pela característica do próprio paciente, não se tenha a intenção de que ele seja mais tratado ou que seja mesmo inicialmente tratado por uma terapia convencional. A gente agrega isso ao fato de que
Muito se fala de que o produto à base de canabidiol é um produto natural e, por isso, ele não teria riscos, ele seria menos nocivo para a saúde da população, para a saúde dos pacientes, do que um medicamento sintético. O que não é verdade na medida em que ele atua no sistema nervoso central, apesar de atuar no sistema endocannabinoide, e pode sim trazer bastante riscos para a população, toxicidades, enfim. Então, além do grande número, nos preocupa esta possível situação de insegurança diante da utilização dos produtos à base de cannabis, pela ausência de estudos. Nós temos apenas estudos que já são um pouco mais robustos, algumas agências internacionais que já atestam efeitos seguros e vultuosos para apenas epilepsias vinculadas à criança, mas vinculadas especificamente a duas síndromes específicas, que é a síndrome de Lennox-Gastaut e a síndrome de Dravet. E temos uma agência internacional que atesta a segurança de um produto específico, faz análise de um produto específico para pacientes com mais de 2 anos, também vinculada a essas patologias, e esse produto se chama Epidiolex. Ainda é um produto, ao que vem ao meu conhecimento, ainda importado. Afora isso, temos o Mevatil, como a Marcela comentou, que possui autorização, possui registro de medicamento para esclerose múltipla, e fora isso, nós não, até hoje, de todos os estudos que eu tive acesso, inclusive juntados pelas outras partes, nenhum deles apresenta uma conclusão acerca da segurança e eficácia, e sim remonta à necessidade de que maiores estudos sejam feitos, em que pese tragam a possibilidade de que ele possa ser útil para a população. Isso, então, nos traz um sinal de alerta, né, para que de que maneira está sendo utilizado o dinheiro público, que é tão caro para a população, para o custeio de um tratamento que talvez possa vir a gerar até um efeito negativo para a saúde dos pacientes. Obrigada, Letícia. Realmente, pelo que a gente acompanha, assim, pela imprensa, né, o uso de produtos à base de cannabis virou, assim, uma verdadeira panaceia, né? As pessoas depositam sua esperança, né, de cura em qualquer possibilidade que surja, né, na medicina, e ainda mesmo que esteja ainda não embasado em estudos robustos. Bom, chegamos ao fim do nosso primeiro bloco. Daqui a pouco estamos de volta com o Procurando o Quê? Estamos de volta conversando hoje sobre o SUS e o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol com as procuradoras Marcela Vargas e Letícia Maria Detoni. Marcela, para prosseguirmos o nosso assunto, poderia nos explicar como funciona o processo de inclusão de novos medicamentos com base nessa substância na lista de fornecimento do SUS? Bom, então, a minha primeira fala ali foi mais voltada à questão da regulamentação existente dos produtos de cannabis em âmbito geral, né? E agora a gente vai entrar um pouco na questão dos, digamos, medicamentos incorporados à política pública, né? Nesse caso específico do canabidiol, né? Dos produtos de cannabis, a gente já estabeleceu ali a premissa de que hoje a gente só tem um medicamento com registro na Anvisa como medicamento à base do cannabis, que é esse Metavil, mas o simples fato de o medicamento ter um registro na Anvisa e ser tratado como medicamento não gera uma inclusão automática na política pública, né? Então, na realidade, hoje, o que nós temos, a gente tem a maioria das inclusões de medicamentos no Sistema Único de Saúde a partir de provocação de órgãos federais, a partir do Ministério da Saúde.
não é? A gente tem vários legitimados que podem fazer essa provocação de uma análise dos órgãos integrantes do Ministério da Saúde sobre a incorporação de medicamentos e produtos de interesse de saúde ao Sistema Único. Casualmente, o Metavil, só voltando um pouco, quem faz a análise dessa incorporação é a comissão, até anotei porque a gente fala muito em siglas, né? Que é a Conitec, sim, que ficou famosa quando das vacinas do Covid, né? Que a gente assistia às reuniões da Conitec. Sim. Então, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a Conitec, que faz essa avaliação mediante uma análise muito fundamentada de estudos, de evidências científicas. Aqui a gente fala em evidências científicas, né, que tem que ser robustas, né, com estudos randomizados, que a gente fala especialmente, assim, de fase 3, que tem questão de placebo, de grupos que recebem, que não recebem, né, cuidado sobre possível viés na pesquisa. Então, eu não vou entrar muito em detalhes, porque é uma parte super técnica e daqui a pouco eu posso estar cometendo alguma tecnicalidade. Mas a gente tem, então, essa análise pela Conitec, que envolve tanto a questão das evidências científicas robustas e que também tem que ter um olhar muito forte sobre a questão que a gente chama do custo-efetividade, né? Do custo desse medicamento ou desse produto de interesse à saúde para a inclusão no SUS. Porque, infelizmente, a gente sabe, né, às vezes a questão das demandas de saúde ficou muito voltada num tempo, assim, que ficava se discutindo o direito à saúde, a reserva do possível, enfim. Sim, uhum. Mas hoje, depois, assim, o STF se debruçou sobre a matéria e trouxe questões bastante interessantes, que eu acredito que a Letícia vai trazer posteriormente. Mas a gente tem recursos finitos para tratar de uma população muito grande dentro do Sistema Único de Saúde. Então, essa parte do custo-efetividade da medicação, se incluída ao SUS, ela é muito importante, ela está, inclusive, prevista na Lei 8.080 sobre uma das questões que tem que ser analisadas. O Metavil, que é o medicamento único registrado na Anvisa, que é a base de cannabis, ele foi analisado para ser incluído na política pública do SUS pela Conitec, salvo engano, ainda em 2020, para tratamento esse que tem na indicação na bula, né, dos pacientes de esclerose múltipla, e foi entendido, foi recomendada pela não incorporação, porque efetivamente a gente não tinha uma evidência robusta sobre esse tratamento, assim, da eficácia dele. E então ele não foi incorporado, houve uma tentativa, mas a Conitec entendeu pela não incorporação e esse relatório de não recomendação foi aprovado pelo Ministério da Saúde. Então ele hoje é vendido nas farmácias, mas ele não é incorporado ao SUS. Se a gente tem algum medicamento ou produto de interesse à saúde que tenha um parecer favorável da Conitec pela incorporação e o Ministério da Saúde faz a aprovação desse relatório, aí a gente passa para um outro ponto, que quando vem essa incorporação pela União, né, pelo Ministério da Saúde, que é uma decisão de em que grupo esse medicamento vai se incluir, né? Porque hoje a gente tem os medicamentos que são de responsabilidade de aquisição pela União, de custeio, né? Outros pelos estados, outros pelos municípios. Então, ali dentro de uma comissão de intergestores tripartite, que tem representantes tanto da União quanto dos estados do município, pelo perfil do medicamento se decide em que grupo ele vai estar. Depois a gente tem uma publicação ou uma reavaliação de protocolo clínico de diretrizes terapêuticas daquela doença para incluir aquele medicamento que foi decidido pela incorporação. E ao final, então, com esse protocolo publicado e a compra da medicação pelo ente responsável, se começa a fazer a dispensação no âmbito do SUS desses medicamentos.
Os estados e municípios têm poder de forma suplementar de fazer incorporação, digamos, de medicamentos nas suas listas de medicamentos ou produtos de interesse à saúde. Então, voltando para o nosso tema dos produtos de cannabis e medicamentos medicamento à base de cannabis, o Rio Grande do Sul não tem essa previsão de dispensação de produtos de cannabis. A gente sabe de outros estados que tem, alguns municípios também que acabaram porque existe, vou usar uma palavra, tô pensando se eu vou usar ou não, mas não é bem um lobby, mas existe um grande anseio da sociedade, até por conta de todas essas questões de que o produto de cannabis seria, como diz a Letícia, um produto natural que não tem fitoterápico, né? Que inclusive na RDC 327 fala que não se pode usar a expressão dentro dos rótulos, enfim, das embalagens, não se pode usar a expressão fitoterápico. Mas se tem essa coisa, tipo, bom, por que não querem fornecer, né? Então tem uma grande pressão, e como também disse a Letícia, existe já alguns estudos sobre as questões de epilepsia agregada a essas síndromes que a Letícia mencionou. Então, alguns estados, alguns municípios acabaram fazendo, dentro das suas políticas públicas, uma previsão de fornecimento desses produtos de cannabis. O Rio Grande do Sul não tem essa previsão. Então, a gente tem essa questão no âmbito do SUS, órgãos federais. A gente teve a Conitec, então, recomendou a não incorporação do Metavil, desse medicamento, e houve uma análise de incorporação de produto de cannabis para tratamento de crianças com epilepsia, né, Letícia, me ajuda? Isso, que tiveram tratamento, que não obtiveram efeitos com o tratamento convencional, e também houve uma recomendação pela não incorporação, seja porque pela questão das evidências científicas, mas também se falou da questão de custo, né? Então, a gente teve essas duas tentativas aí de incorporação que foram negadas. Então, a não ser que estado ou município de residência da parte que busca esse fornecimento não tem essa política pública instituída, isso vai acabar redundando num processo judicial, e que é aí que vem todas essas questões que a gente vem enfrentando nos processos com esse pedido de fornecimento, porque, como disse a Letícia, e eu mencionava, né, dos recursos finitos, do âmbito do SUS, aqui a gente está falando só em questão de medicamento ou produto de cannabis, mas a gente tem uma infinidade de outras prestações, né? Hoje a gente tem uma quantidade enorme de recursos sendo utilizados, muitos pedidos de home care, que eu estou falando na realidade do Rio Grande do Sul, né? De home care, de cirurgias, de muitas terapias para o transtorno do espectro autista. Então, a gente ter um custo elevado, né, com esse produto que não tem uma evidência científica comprovada, assim, robusta. É um pouco assustador, assim, até eu pedi. Esse tema de casa eu fiz. A gente tem no Rio Grande do Sul um projeto que a gente chama Projeto Bloqueio, que a gente analisa, faz uma análise dos bloqueios, porque esses dos canabidióis importados, eles vão sempre redundar no bloqueio, porque a gente não tem como fazer compra do medicamento, de produto de cannabis importado de 660 marcas, 12 frascos por vez, é inviável, né? Então, isso acaba redundando num bloqueio. A gente tem um chamado Projeto Bloqueio, que todos os bloqueios que saem do Fundo Estadual de Saúde, a gente faz um levantamento de qual medicamento é, e daí eu tô falando nisso geral, né? E se tem, de repente, no órgão dispensador X não tem aquele estoque daquele medicamento, mas tem em outro, a gente tenta fazer um remanejo para evitar esse bloqueio. Então, a gente tem um levantamento de todos os bloqueios feitos no conta do Fundo Estadual do Estado para compra de medicamentos, por determinação judicial, acima de R$30 mil. E aí eu pedi para a gente fazer um recorte quanto que o Estado do Rio Grande do Sul gastou em 2024 em bloqueios para aquisição de produtos de cannabis, e esses bloqueios acima de 30 mil, e a gente chegou num valor de R$5,5 milhões.
em compra de produtos, e que aí dentro deve ter embutido valores de assessoria de importação, Sim. né? Com o dólar a esse preço, que nem por essa cotação, que nem preciso dizer para vocês, né? Então, é todo esse cenário que a gente acaba enfrentando nos processos, não só da discussão da evidência científica, que ganhou bastante relevo com o STF no julgamento dos temas 1, 2, 3, 4, tema 6, mas também dessa situação envolvendo custos de importação que acabam tornando tudo ainda mais dispendioso, né? Sim. E para todos, né? Sim. Para o erário, para todos nós. Sim. Eu acredito também que a partir dali da pandemia, essa evolução da internet, das redes sociais, né, que tem muitos profissionais de saúde, né, que alardeiam essas vantagens de medicamentos que não têm comprovação científica, né? Acredito que isso acaba na nossa conta, né, na conta do Estado. Com certeza não, e até é interessante trazer isso, porque hoje, com a proliferação das redes sociais e né, do acesso à informação, ou às vezes a desinformação, e as pessoas começam a se falar, e óbvio, a gente entende o anseio do paciente que tá ali, ou até a gente tem muito esses pedidos pro TEA, né, de uma mãe ali com o seu filho, e ali tem, a gente vê, né, várias notícias, não, isso aqui resolve, isso aqui vai servir para auxiliar no tratamento, e as pessoas começam a se falar, e começa a função também, o médico que prescreveu, eu quero tratamento com o médico X, que é o médico, e aí eu acho que é um tema interessante, eu acho que daqui a pouco tá também terminando meu tempo, eu acho que a Letícia poderia abordar de uma forma legal, assim, é a situação que se abriu na pandemia, que é sensacional, que é a questão da telemedicina, Sim. mas que ao mesmo tempo, nos processos judiciais de fornecimento de produto de cannabis, a gente tem visto que teve um efeito não tão legal colateral, assim, né? Colateral nos processos judiciais, né? Letícia, pensando nos cuidados necessários para a aquisição desses medicamentos, como o judiciário analisa um pedido de medicamento à base de canabidiol? Então, antes de entrar na resposta da sua pergunta, eu gostaria só de complementar uma informação que eu acho importante em relação ao que a Marcela comentava, de que a RDC 327, então, ela é de 2019, e ela tem o prazo, as autorizações sanitárias, elas têm um prazo, até então, pelo texto atual, improrrogável, de 5 anos. Então, as autorizações sanitárias, agora, elas vão começar a vencer, né? Ela conta-se 5 anos a partir da sua concessão. E, atualmente, a informação que eu tenho é de que apenas uma das fabricantes buscou pela Anvisa para obter o registro de medicamento, né? Após a expiração do prazo, né, da autorização sanitária, esse produto, ainda que tenha sido autorizado anteriormente, se nos 5 anos ele não obtiver o registro que implica a apresentação de estudos que comprovem eficácia e segurança, esse produto, então, não vai mais poder ser comercializado no território nacional. Ele vai ter que se submeter aos ditames de importação, tal qual essas marcas que compõem a nota técnica para concessão de autorização de importação. Mas falando de como o judiciário, então, analisa, né, os processos com pedido de produto à base de cannabis. Não tem como falar disso sem falar dos temas, né, dos atuais temas 1, 2, 3, 4, tema 6, em que o STF vem e se debruça sobre a questão da judicialização da saúde de maneira ampla e faz inúmeras audiências públicas. Eu tive o prazer de estar presente em algumas delas, porque na época morava em Brasília e fui até o STF acompanhar, e acompanhado de representação das mais variadas ordens, procuradorias de todos os entes federativos, entes regulatórios da União, a própria Procuradoria, né, da União, defensorias públicas, Ministério Público,
enfim, defensores da sociedade, as audiências eram abertas, né? O STF, então, discute a questão da judicialização da saúde e traz para a gente as suas conclusões através do tema 1234 e do tema 6. Em que pese o tema 6 e o tema 1234, ele menciona no seu corpo, na sua decisão, de que ele traz critérios de decisão. Ele aborda muitas questões, né? Competências, enfim, mas também traz critérios em que os julgadores eles precisam observar para que possam obrigar os entes federativos a fornecer alguma prestação de saúde que esteja fora das suas políticas públicas. O STF se debruçou sobre medicamentos. Mas a gente não pode esquecer que o produto à base de cannabis, ele não é um medicamento segundo avaliação, segundo os critérios de tratamento da Anvisa, né? Porque medicamento, segundo a Anvisa, é aquele que possui um registro, e a Anvisa analisa os estudos que comprovam segurança e eficácia e vincula a utilização, embula a utilização desse produto a uma doença específica. Em que pese os produtos à base de cannabis não sejam um medicamento perante a Anvisa, o seu sistema de funcionamento é muito próximo, é muito perto, ele funciona dentro do organismo das pessoas da mesma maneira. Então, a necessidade de que nós olhemos para os produtos à base de canabidiol a partir dos mesmos critérios, me parece ser evidente. O que eu tenho observado nas decisões judiciais que eu tenho tido contato a partir da vigência do tema 234 e do tema 6, é de que a expressiva maioria dos julgadores tem aplicado os critérios trazidos pela STF nos temas 1234 e tema 6, também para análise de pedidos de fornecimento de produtos à base de cannabis. Observei alguns juízes que ainda fazem uma diferenciação e não aplicam, continuam aplicando, por exemplo, os temas do STJ, mas a grande maioria tem aplicado o tema 106, o tema 6 e o tema 1234. Estes temas, eles vêm e colocam que o ônus da prova acerca da existência de estudos que comprovem a segurança e eficácia cabe à parte autora. Eles colocam que impõem que os relatórios médicos trazidos pelo profissional médico que acompanha o paciente não é suficiente para impor aos entes federativos o fornecimento do produto que está fora, né, do serviço de saúde que está fora da sua política pública, e que também os julgadores, eles têm que analisar decisões de incorporação da Conitec acerca dos produtos que estão sendo postulados. E caso haja alguma decisão de não incorporação, então devem avaliar a ilegalidade dessa decisão de não incorporação dos produtos. Como a Marcela já trouxe, no que se refere a produtos à base de canabidiol e medicamentos à base de canabidiol, nós temos, à base de cannabis, né? Nós temos, então, o Mevatil, né, que já foi analisado, que é um medicamento, e nós temos, então, também a análise da Conitec sobre a utilização, na época, era o Pratidona Duzi, né, a utilização de produto à base de cannabis da marca Pratidona Duzi para crianças com epilepsia refratária, e também opinou pela não incorporação. O que eu tenho observado é que, apesar da massiva maioria dos juízes ter o entendimento de que o tema 6 e o tema 234 se aplica aos pedidos de fornecimento de produto à base de cannabis, ainda não aplicam os requisitos de maneira como o STF impõe, né? Ainda não observam a inexistência de estudos ou mesmo intimam a parte autora para que tragam esses estudos e muitas vezes não se debruçam sobre a insuficiência dos estudos que são trazidos para que comprovem a alta evidência científica exigida pelos temas referidos. Eu acho que os temas são recentes, eu acho que os temas trouxeram requisitos mais meticulosos para a concessão de liminares e decisões que obriguem os entes públicos ao fornecimento de serviços de saúde. Então, eu acredito que esse seja um movimento que
as decisões e os julgadores vão cada vez mais conhecer o tema e, paulatinamente, aplicar o tema ao seu rigor que exige. Porque uma observação que eu gostaria de fazer é de que o STF, cabe ao STF, como nós sabemos, dizer qual é a extensão de um direito fundamental. As pretensões, as ações em que se postula por demandas de saúde, elas têm como fundamento base o artigo 196 da Constituição, e que traz um direito, uma norma programática. A partir daí, o Poder Judiciário vem concedendo determinações que, enfim, ignoram as limitações das políticas públicas que existem e acabam impondo aos estados e aos entes federativos que prestem serviços que vai além da decisão que o gestor tomou para a modulação das políticas públicas que ele entende que são adequadas. Quando nós temos um órgão como o STF, a quem cabe, então, dizer qual é o tamanho desse direito fundamental, e ele vem e se debruça de maneira tão importante, com tanta atenção a uma questão, esse é um aceno de qual é o tamanho que o próprio STF, então, qual é o tamanho desse direito fundamental. E por isso eu digo, ainda que o STF tenha dito que essas ações, que esses temas, eles se prestem apenas para medicamentos, eu entendo que o STF vem e traz um aceno para racionalizar todas as decisões acerca de prestações de saúde. O STF vem e diz o que ele espera de uma racionalização de demandas de saúde como um todo. É claro que, observando as discussões lá nas audiências públicas que eu acompanhei, havia uma complexidade gigantesca para que o STF, num país continental como o nosso, se debruçasse não só sobre as especificidades de cada região, de cada município, de cada estado, mas também sobre a especificidade de cada demanda de saúde, de cada serviço de saúde. É muito amplo, a abrangência é muito grande. Então, me pareceu que essa restrição acerca das demandas com que se postula medicamentos não se deveu ao fato de que o STF não entende que esses critérios não são aplicáveis às demais demandas, mas sim a dificuldade que se tinha de fazer aquela análise tão aprofundada quanto o STF fez, que abrangeu ressarcimento, abrangeu competência, que ele fizesse essa análise naquele momento de todas as demandas, todas as prestações de saúde. E por isso fez essa restrição. Mas não significa de que esses critérios, eles não devam, eu vou usar dizer que eles não devam, não é que eles não possam, eles devem servir como um norte para todas as decisões judiciais. Porque nós já temos o STF dizendo para todos nós qual é o tamanho do direito fundamental que a Constituição vem e declara, e faz isso olhando para a estabilidade do sistema, faz isso atendendo a uma demanda, a um anúncio que se fazia de que, se a judicialização da saúde continuasse nos parâmetros em que estava, isso ia ruir com o próprio sistema de saúde, e não é isso que é o melhor para a população. Quem iria sofrer com esta ruína seria a população mais necessitada, que é a que utiliza o sistema SUS de maneira integral. O sistema SUS é muito grande, mas são nas prestações mais simples que atingem a maior parte da população. E então atendendo a essa necessidade de limitar as demandas, a racionalizar, como bem disse o STF, é que vieram os temas 1, 2, 3, 4 e o tema 6. E a gente não pode esquecer disso quando a gente olha para outras demandas que não sejam demandas de medicamento, que sejam demandas de canabidiol ou mesmo outras prestações de saúde. Obrigada, Letícia. Vamos agora para o nosso último intervalo e voltamos logo com o Procurando o Quê? Estamos de volta para o último bloco do nosso primeiro episódio da terceira temporada do podcast Procurando o Quê? A ferramenta de comunicação da ESAPERGS.
Hoje, as convidadas para discutir o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol pelo SUS são as procuradoras Marcela e Letícia. Para finalizar, Marcela, o que você entende ser importante deixar remarcado em considerações finais sobre o tema? Então, perfeito, Adriana. Primeiro dizer que foi um prazer aqui participar dessa conversa, né? Sim. Porque tem tantas coisas assim importantes sobre tanto a questão dos produtos de cannabis quanto da judicialização da saúde, né? Da sustentabilidade do sistema. E eu só queria assim reforçar o que trouxe a Letícia com relação aos temas do STF, o julgamento ali dos temas 1, 2, 3, 4 e 6, que eu também entendo que o Supremo Tribunal Federal quis trazer uma racionalidade e que, se, por óbvio, o tema 1, 2, 3, 4 faz esse recorte dizendo ali que ele só trata de medicamento, se a gente tem esse rigor de que um medicamento registrado pela Anvisa com bula precise ter atestado dentro do processo que a evidência científica de alto grau, quiçá um produto de cannabis que ainda não conseguiu, dentro de todos os estudos feitos, trazer um estudo robusto que ele seja capaz de lhe alcançar um registro de medicamento, a não ser esse que a gente já falou aqui que existe. Então, é importante, assim, porque às vezes a gente sai, o procurador do Estado e o Estado, por vezes, sai como o vilão, né? E eu digo assim, eu acho que nós estamos aqui como advogados do Sistema Único de Saúde, que é importante para uma população inteira e principalmente para os mais vulneráveis. E essa questão que a gente levanta sobre os produtos de cannabis, para mim, ela tem uma principal importância, porque não deixa de ser a gente defendendo um direito à saúde. A partir do momento que a gente tem aí realmente uma comoção sobre esse produto, em que se vende assim muitas promessas que a gente sabe que ainda não tem pelo menos essa comprovação. Então também nos preocupa esse paciente, esse cidadão que está ali tão ansioso por receber algo que na verdade talvez não vá auxiliar no tratamento que ele busca e por vezes talvez tenha inclusive um componente prejudicial, né? Então, a gente não de Procurador de Estado, não é contra tecnologias em saúde, a gente quer avançar, a gente quer que o Sistema Único de Saúde seja cada vez mais robusto, que preste cada vez mais serviços de qualidade, mas para isso a gente tem, sim, que quando verifica que daqui a pouco a gente está tendo um custeio elevado ou determinações judiciais de fornecer algo que a gente ainda não tem certeza da sua eficácia e nem dos valores que vão ser destinados para isso, né? A gente se preocupa e tem que trazer essa preocupação para a população também, para que todos tenham ciência do que a gente está tratando quando fala de produtos de cannabis. Isso se falava muito viva o SUS, né? Isso, na verdade, é colocar em prática, né, esse slogan. E você, Letícia, o que tu teria em considerações finais para trazer para nós? Então, gostaria de fazer mais uma ressalva sobre as preocupações que nós temos, né, na linha que a Marcela trouxe, acerca dos riscos que esse tratamento produtos à base de cannabis pode trazer para a população, é de que nós temos observado que nesse grande número de processos que tem chegado a gente, invariavelmente, esses processos, eles vêm instruídos com prescrições médicas que são oriundas de um atendimento virtual. A regulamentação que nós temos hoje é uma regulamentação que veio como resultado de necessidade surgida na pandemia. Nós tivemos algumas autorizações para o exercício de serviços relacionados às profissões da área da saúde, sendo regulamentadas, até que foi regulamentada pela Lei 14.510 de 2022, que delegou aos conselhos federais a fiscalização do exercício profissional e a normatização ética dessa atuação. Para o caso de exercício médico, né, do exercício da profissão de médico, o CFM ele trouxe a resolução 2.314 de 2022, ele regulamenta, então, várias prestações condizentes com o exercício da medicina,
Dentre eles, o que eu gostaria de destacar é a teleconsulta e o telediagnóstico. Quando fala da teleconsulta, o CFM não deixa de dizer que a consulta presencial é um padrão ouro de referência para as consultas médicas e também coloca que nos atendimentos de doenças crônicas e doenças que requeram acompanhamento por longo tempo, esse deve ser realizado por consulta presencial com o médico assistente do paciente em intervalos não superiores a 180 dias. Ou seja, ele traz restrições para o exercício da atuação médica, né, da teleconsulta, para atendimento de doenças crônicas e para atendimento de doenças que requeram acompanhamento por longo tempo. Não é preciso dizer que a maioria dos pacientes que procuram por um produto à base de cannabis, eles são portadores de doenças refratárias, são portadores de doenças crônicas, são portadores de doenças graves que não obtiveram muitas vezes o êxito esperado com a utilização de uma terapia convencional, e não necessariamente vão obter algum resultado com a utilização de produtos à base de cannabis. E lançam mão de atendimentos virtuais, em que, muitas vezes, por profissionais que não possuem a especialização na área de atuação, e isso nos preocupa na medida em que a análise, a conclusão para a prescrição de um produto à base de cannabis, ela impõe, muitas vezes, critérios clínicos. E qual é o rigor e qual é a capacidade de que um atendimento virtual, muitas vezes consultas esporádicas, qual é a segurança que esses atendimentos eles podem trazer para um produto que, inclusive, tem uma necessidade de adequação de posologia frequente. Isso nos preocupa demasiadamente. Isso nos faz questionar se os atendimentos virtuais, eles são compatíveis com a prescrição desse tipo de atendimento. Já observei em alguns processos em que o paciente, ele vem sendo acompanhado por um médico especialista, mas a prescrição do produto de cannabis vem de um médico que não possui especialidade na sua doença, e que é diferente do médico especialista que o acompanha. Nos questionamos acerca do acompanhamento, acerca de interação medicamentosa com outros medicamentos controlados que esse paciente venha a utilizar. Também quero deixar aqui dito, né, de que, como a Marcela disse, alguns estados fizeram a incorporação do fornecimento de medicamentos ou produtos à base de cannabis em suas políticas públicas. O Estado do Paraná, por sua vez, possui uma lei, que é a Lei 21.364, 2023, em que trouxe às suas políticas públicas a realidade de fornecimento de produtos à base de cannabis, de medicamentos à base de cannabis. E essa lei, ela foi regulamentada através do Decreto 4.977 de 2024. Então, aqui no estado do Paraná, nós fornecemos medicamentos à base de cannabis para terapias adjacentes a crises convulsivas associadas à síndrome Lennox-Gastaut e Dravet, que foram essas que eu mencionei, de que existem estudos mais robustos, e para complexo de esclerose tuberosa. E agora nós estamos na fase, então, de busca por medicamentos com registro na Anvisa ou em outras agências reguladoras para compra e fornecimento para a população. Eu gostaria, então, também, por fim, reforçar o que a Marcela disse. Eu acho que nós somos procuradoras do Estado, nós estamos aqui para defender o Estado, e o Estado está aqui a serviço da população. O único sentido de que exista o Estado é de que ele seja direcionado para aquilo que é de melhor para os seus cidadãos. E quando a gente se coloca nessa análise crítica em relação às ações que postulam alguma prestação de saúde, nós não somos contra aquele produto ou aquela terapia, nós não somos contra as inovações, os estudos, nós não somos contra a telemedicina, nós não somos contra nenhum tipo de evolução. O que eu particularmente tenho como um norte para minha atuação
é de que eu preciso defender aquilo que é melhor para o todo. Muitas vezes, numa demanda de saúde em que a gente vê uma pessoa especificamente sofrendo, uma pessoa com dificuldades, uma pessoa que tem um dos seus maiores valores ali, que é a vida, que é o bem-estar, colocado em jogo, é muito difícil a gente se abster dessa análise individual e olhar para o global. Mas esse é o nosso papel, esse é o papel do Poder Judiciário, nós não podemos colocar em risco um sistema que é tão caro para a população nesse estado. O SUS, apesar de ser para todos, é sabido de que ele é muito mais importante para a população carente do que para a população que pode, muitas vezes, custear um tratamento de saúde se o SUS não assim oferecer. O SUS tem muitas mazelas, o SUS tem muitas falhas, mas o SUS é gigantesco, o SUS fornece, é um dos melhores sistemas, né, de saúde pública, e é muito abrangente, e nós não podemos permitir que, muitas vezes, a ansiedade ou aquela necessidade individual, que eu não julgo, e também minhas necessidades também são assim vividas, então não se trata do paciente querer algo, mas sim de uma análise mais racional acerca do que, para onde nós vamos direcionar os limitados recursos públicos que temos para o custeio desse tipo de prestação. Muito obrigada pela participação de vocês, Marcela e Letícia, que nos propiciaram um debate ótimo sobre um tema tão relevante para a sociedade. O primeiro episódio dessa terceira temporada do Procurando o Quê?, o podcast da Exapergs, fica por aqui. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e nos siga no Spotify e nas redes sociais pelo @Exapergs. Até a próxima!